Fala galera, meu nome é Thiago Coimbra e venho aqui auxiliar vocês para a aprovação do concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. A partir de hoje, irei iniciar uma série de videoaulas com a Lei de Execução Penal. Fiz uma pesquisa rápida pelo YouTube e percebi que há uma vasta gama de matérias, mas no entanto, com muito tempo de duração esses vídeos. 1, 2, 3 horas de duração. E esse tempo eu sei que vocês não têm para estar assistindo esses vídeos. Então, eu irei fazer 20 videoaulas com uma questão no termo de cada videoaula e tendo 10 artigos apenas cada videoaula. Ou seja, irei otimizar o seu tempo, irei dar foco apenas naqueles artigos naquele momento, que você poderá ler em sua casa e voltar aqui e tirar qualquer dúvida. Pois aqui, por que eu irei otimizar esse tempo? Pois aqui eu não irei vender nenhum produto enquanto eu estiver fazendo essa videoaula, não irei angariar aluno, pois não tenho instituição de ensino. Não que isso seja errado, angariar aluno, vender produto, mas o meu intuito não é esse. Com exceção de hoje, que nós já perdemos 1 minutinho e 20 segundos aí, os próximos vídeos já iniciaremos já nos artigos sem nenhuma enrolação. Então, sem muito mais delongas, passamos para o que interessa. O primeiro artigo da Lei de Execução Penal. Eu penso que os senhores deem uma lida e agora irei tirar algumas dúvidas dos senhores. Primeiro, eu irei fazer a diferença de internado e condenado, pois isso aí deve estar na sua mente, a diferença de condenado e internado. Não que virá uma questão perguntando qual a diferença, mas fica muito harmonioso fazer uma alternativa. Por exemplo, alternativa A: o condenado sofreu uma sanção penal, está cumprindo a medida de segurança em tal estabelecimento. Dizer que o condenado está cumprindo a medida de segurança ou o internado sofreu uma pena é harmonioso, mas está errado, pois o condenado é quem sofreu uma pena, é uma pessoa que sofreu uma pena, e o internado é uma pessoa com deficiência mental que irá sofrer uma medida de segurança. Viu como é a diferença? O condenado, ele sofreu uma pena. O internado é uma pessoa com deficiência mental que sofreu uma medida de segurança. Então, se vem dizendo o condenado sofreu uma medida de segurança, opa, errado. Veio o internado sofreu uma pena, opa, errado. Já tem que estar na sua mente, massificado na sua mente. No restante, esse artigo diz o seguinte: a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença e decisão criminal. Então, a execução penal tem quais objetivos? Efetivar a determinação da sentença e proporcionar a integração social. Ou seja, efetivar o que diz a sentença diz que foi em regime aberto, então, regime semiaberto, então ele cumprirá em regime semiaberto. E a sentença diz que foi em regime fechado, ele cumprirá em regime fechado. E proporcionar a integração social. Eu já abro um parênteses para o artigo 4º, que fala da cooperação com a comunidade. Sempre vocês devem fazer esses parênteses, sempre vocês devem ligar um artigo a outro para vocês terem um entendimento completo da matéria. Não tentar a decoreba. Então você sabe que tem que ter integração social. A lei de execução penal, ele proporciona, é para proporcionar a integração social. Como que pode se fazer isso? Com a cooperação da comunidade. Lá no artigo 4º já fala. Passando adiante, o artigo 2º. Penso que vocês deem uma lida, que só tem uma questão a ser levantada nesse artigo 2º. O artigo 2º, o que se deve se preocupar é que a lei de execução penal, ela se aplicará mesmo àqueles condenados da justiça eleitoral e da justiça militar. Mas a justiça militar é apenas aqueles que cometeram crime comum, não crimes militares. Então, a lei de execução penal, ela cabe tanto para aqueles condenados da justiça eleitoral, quanto para aqueles condenados da justiça militar, mas desde que estejam cometidos o crime comum. Esse artigo 2º, mamão com açúcar, hein? Artigo 3º e artigo 4º. O artigo 3º fala o seguinte:
Os condenados e internados serão assegurados todos os direitos, não atingidos pela sentença ou pela lei. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Simples, né, pessoal? Se a lei não tirou aquele direito, retificando, se a sentença não retirou o direito daquele condenado, não será a lei de execução penal que irá retirar, não será no estabelecimento penal que um policial penal irá tirar aquele direito daquele preso. Se ele está, como diz no início, se ele está em regime semiaberto, não será o policial penal que irá dizer, não, você está em regime fechado. A lei de execução penal cumprirá tudo que a sentença disse. Tranquilo demais. E o artigo 4º foi o que eu já disse anteriormente. O Estado deverá recorrer da cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e das medidas de segurança. O Estado sempre irá recorrer à comunidade para a execução da pena, não. Essa que é recorrer à comunidade é mais para fazer integração social, ou até mesmo na execução da pena, mas com esse intuito de integrar aquele condenado à sociedade novamente. A partir do artigo 5º se fala da classificação. O título 2 ele fala da classificação dos presos. Todo preso, todo condenado ou internado, vamos usar os termos certos, né? Todo condenado ou internado ele passará por uma classificação. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidade. Eles serão classificados conforme o crime que ele cometeu, conforme a sua personalidade. E quem é que faz essa classificação? Essa classificação ela é feita por uma junta, por uma comissão técnica formada por dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, e sendo presidida pelo diretor do estabelecimento. Então, iniciar lá do artigo 5º até o artigo 7º, todo condenado ele passa por uma classificação para olhar seus antecedentes criminais e sua personalidade. Essa classificação ela é feita por uma comissão de classificação formada por dois psiquiatras, um psicólogo, olha, errando também a questão, já está errada, hein? Dois chefes de serviço, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, sendo presidida pelo diretor do estabelecimento. Aqui está escrito médico? Não está escrito médico. Então, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, os dois chefes de serviços e presidida pelo diretor do estabelecimento. Passando para o artigo 8º, diz o seguinte: o condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a regime criminológico para obtenção de elementos necessários a uma adequada classificação. Na verdade, a classificação que está falando do artigo 6º, lá no artigo 5º, artigo 6º. Ele vai passar por uma bateria de exames para classificar, para fazer essa classificação, para individualizar a pena. E no artigo 9º fala daqueles presos que cometeram crimes dolosos, crimes contra a vida, crimes violentos. Eles também irão passar pelo exame de DNA. Então, veja, o condenado por crime doloso praticado com violência grave contra a pessoa, bem como por crime contra a vida, contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável, será submetido obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração do DNA. Então, quem cometeu os crimes dolosos contra a vida, crimes violentos e crimes sexuais terão extraído esse DNA para sua classificação. Lá na questão está dizendo um crime que não é violento, um crime que não é sexual. E se dizer que vai extrair o DNA, questão errada. Essas questões, esse início aqui do lei de execução penal, ele de certa forma é muito tranquilo. Você tendo um conhecimento geral, você conseguirá matar as questões. Não precisa ser aquela decoreba, não. Muito tranquilo mesmo esse início. Fala a mesma coisa, praticamente a mesma coisa
do início do artigo, a identificação do perfil genético será armazenada em bancos de dados sigilosos e terá que ter a proteção dos dados genéticos. Se você recolheu aquele material genético, ele ficará em um banco separado e protegido. É o mínimo que o Estado deve fazer. Uma questão vai dizer que não será protegido, que esse banco que não terá um banco, é uma questão muito simples mesmo essa. Que se te retirou, vai ter que ter um armazenamento em um banco de dados sigiloso e a proteção de dados genéticos. Essa primeira parte, ela é muito tranquila mesmo. Você tem que ter uma visão geral, dar uma leitura e uma visão geral dos artigos. Você verá que ela é de fácil compreensão. Para matar aqui a aula de hoje, dos artigos, a coleta e a amostra biológica e a elaboração dos respectivos laudos serão realizados por perito oficial. E uma coisa muito importante que as provas de polícia penal gostam muito, mas muito de perguntar é isso aqui, ó, sobre falta, se a falta é grave, se a falta é leve. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. É falta grave ele se recusar a fazer esse exame. Ele será feito pelo perito criminal. Prosseguindo, se está gostando do vídeo aí, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para a questão para saber se você realmente prestou atenção, se você está fera no assunto. Eu vou deixar vocês lerem a questão e vamos para a resposta. Vamos para as alternativas. Segundo a Lei 7.012, Lei de Execução Penal, é incorreto afirmar: o Estado deverá recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena e na medida de segurança? Corretíssimo, foi o que eu disse ainda alencando o artigo 2º com o 4º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições harmônicas de integração social do condenado e do internado. Esse é o objetivo exato da Lei de Execução Penal, proporcionar condições harmônicas de integração social do condenado e do internado, além de efetivar as disposições da sentença da decisão criminal. Letra C. A Lei de Execução Penal não aplica-se a presos provisórios e condenados pela Justiça Eleitoral Militar, quando recolhidos sujeitos à jurisdição ordinária. Eu levantei isso aqui quando estava explicando. A Lei de Execução Penal ele se aplica ao condenado pela Justiça Eleitoral Militar, se ele cometeu o crime comum. Se ele está sujeito à jurisdição ordinária, se aplica-se a lei. Então essa alternativa é a alternativa errada, a alternativa C. E essa alternativa também está correta. Ela está correta, mas não é o gabarito, pois está pedindo a incorreta, por isso é a letra C. E por final a letra D, que também está correta. Eu vou ter que acelerar aqui, que meu celular já está dizendo que já está chegando a capacidade máxima. Mas é isso aí, gente, galera. Eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal. A resposta foi a letra C. E siga aí os vídeos. Esse vídeo só alongou, foi com 13 minutos, mas devido à introdução. Eu peço que deixe seu like, volte nas questões, que foi um pouquinho rápido, e faça a questão, leia todos os artigos e até a próxima. Muito obrigado.